Olá pessoal, meu nome é Raul, estou aqui para apresentar sobre homofobia. A minha equipe é composta por Raul, Kayane, Kailane, Samila e Cristal. Bom, venho aqui introduzir o que vai ser feito na nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre tudo da homofobia. Vai falar sobre leis, vai falar sobre o contexto histórico, vai falar um pouco de tudo sobre a homofobia. Desde o início até o que está decorrendo no Brasil hoje. Como está a homofobia hoje no Brasil? Se a homofobia é muito grande, se a rejeição sobre pessoas que são do LGBTQI+, a rejeição é muito grande. A gente vai falar um pouco sobre isso. Meu nome é Raul e eu vou explicar o que é a homossexualidade e o que é a homofobia. A homossexualidade, ela retrata daquilo que é a relação que existe entre duas pessoas do mesmo sexo, ou homem, ou mulher. São duas pessoas do mesmo sexo que têm relações amorosas, um relacionamento. Já a homofobia, ela é a rejeição que existe entre essa homossexualidade. Aquilo que se rejeita, isso é homofobia. A homofobia acontece em vários países. Essa rejeição que existe é muito grande. Por exemplo, na Rússia não pode ter duas pessoas se beijando no meio da rua, senão será preso, por exemplo. E no Brasil tem um certo tipo de aceitação, mas ainda é muito grande a discriminação sobre as pessoas que fazem parte do LGBTQI+. Muitas das vezes a gente foi culturado por isso, ou muitas das vezes a gente foi ensinado para não respeitar ou para não aceitar certos tipos de coisas. Exemplo disso é que uma pessoa morre no Brasil que fazem parte do grupo LGBTQI+, em cerca de 23 horas. Ou seja, a discriminação é muito grande, muito grande. E venho aqui encerrar minha fala dizendo que, mesmo com a globalização, mesmo com o tsunami de informações que recebemos todos os dias, a discriminação é muito grande, muito grande. E devemos mudar isso, pois a nossa sociedade está mudando. A globalização, as informações, devemos mudar e aceitar que não é menos do que uma escolha para você ser feliz na sua vida. Então, infelizmente, não só no Brasil como no mundo, a discriminação sobre a homofobia ainda é muito grande. E temos que mudar isso, pois vamos pregar o amor na nossa sociedade. Bom, é isso que eu quero dizer e que essa sociedade mude para melhor. Olá a todos, me chamo Kayane Rodrigues e vou explicar um pouco mais sobre a história do homossexualismo, para podermos compreender um pouco melhor o surgimento das práticas homofóbicas. Ao contrário do que alguns de vocês possam acreditar, o preconceito nem sempre existiu como vemos nos dias atuais. Em algumas sociedades antigas, essas práticas eram denominadas de pederastia, que significava o relacionamento erótico entre um homem e um menino. Na Grécia Antiga, por exemplo, essas práticas eram vistas em uma posição hierarquicamente superior às relações heterossexuais, tendo até uma função civil, pois eram a partir delas que o jovem grego passava a ser visto como um cidadão. Durante a época do Império Romano, a questão da homossexualidade sofreu diversas modificações. Com o passar do tempo e com a chegada do cristianismo ao poder, qualquer expressão do amor homossexual tornou-se um tabu
e proibiu-se a sua prática. No ano 390, o imperador Teodósio I proclamou uma lei proibindo permanentemente todas as relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, tendo como punição a morte. Já na Idade Média, após a queda do Império Romano, a homossexualidade passou a ser bastante oprimida. Isso ocorreu devido à grande influência de fatores religiosos que passou a ver o prazer sexual de um modo geral como uma tentação diabólica e pecaminosa. Nesse período, os indivíduos que praticavam o ato da sodomia eram perseguidos, torturados, mortos, castrados ou multados, dependendo da gravidade do ato. A Igreja Católica da época julgava e punia todas as pessoas que agiam de forma contrária às doutrinas estabelecidas por ela. Após séculos alimentando esses ideais preconceituosos, a homossexualidade passou a ser considerada como uma patologia, uma doença mental, um problema genético ou até mesmo como aberrações. Essas pessoas eram vistas como sendo um grande perigo para a sociedade. Foi só há 30 anos atrás, em 17 de maio de 1990, que a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Olá, me chamo Cristal e eu estou dando continuidade à nossa discussão. E para que você não se perca no assunto, eu irei explicar de uma forma bem detalhada sobre o projeto de lei da Câmara 122/2006. Durante anos, o nosso país lutava para conseguir concretizar a lei para a homofobia, pois ela tinha como objetivo acusar as pessoas que praticavam a discriminação sexual e também de gênero contra os indivíduos que para eles se tornavam pessoas diferentes. No ano de 2006, o projeto de lei da Câmara 122/2006, ou PL 122, que é conhecido como a Lei Anti-Homofobia, se tornou um projeto de lei bastante polêmico que era apresentado pela deputada Yara Bernardi. O projeto de lei tinha como objetivo criminalizar a homofobia no país, porém foi arquivado após passar 8 anos no Senado e não obter aprovação. A lei sugeria a penalização dos preconceitos motivados pela orientação sexual e também identidade de gênero. Todo esse projeto de lei foi iniciado na Câmara dos Deputados e o argumento usado para o mantimento dessa lei continuar arquivada é a existência da Lei nº 7.716/89, a Lei do Racismo, onde diz que se o indivíduo LGBTQIA+, caso seja agredido, tanto fisicamente como mentalmente, ele irá ser protegido pelo artigo 20 da Lei do Racismo. Diferente do que muitas pessoas pensam, existem apoiadores que afirmam que irão lutar para manter as causas LGBTQIA+. É uma comunidade que vem ganhando cada vez mais espaço e voz nas questões sociais. A senadora Marta apresentou emendas parlamentares que visam tornar a identidade de gênero e a orientação sexual algo comum na nossa sociedade, pois é um escândalo o crime de homofobia ser ignorado como preconceito. Considerado uma vitória contra a comunidade LGBTQIA+, a criminalização da homofobia foi julgada no Supremo Tribunal Federal no ano de 2019 por 8 votos a 3, sendo que a Corte decidiu equiparar legalmente a discriminação contra homossexuais ao crime do racismo. No Brasil, pessoas da comunidade LGBTQIA+, são excluídas pela sociedade e sofrem diariamente com a violência e com a ausência da garantia dos seus direitos. O Brasil lidera o ranking mundial de assassinato aos transexuais de acordo com o ANTRA. Diante de tudo isso, foram criados projetos que tivessem a finalidade de empoderar os membros dessa comunidade para que eles possam sair em defesa dos seus direitos, sendo assim, tentando mostrar à sociedade a realidade da exclusão de pessoas trans. O reconhecimento dos direitos da comunidade LGBT no Brasil estão totalmente ligados com as manifestações e reivindicações do movimento LGBT,
que nasceu no ano de 1978 por meio de um grupo de afirmação homossexual que contribuiu para o surgimento de outros grupos sociais que saíssem em defesa dos direitos humanos dessa comunidade. Nesse sentido, todos esses movimentos passam a ter mais poder de articulação e também ampliam a capacidade de imposição perante o Estado brasileiro na cobrança dos direitos e políticas públicas para a proteção da comunidade LGBTQIA+. Além de mais medidas legislativas e jurídicas voltadas para essa comunidade, a sociedade como um todo também deve se mobilizar para combater a LGBTfobia, exigindo do poder público políticas e ações que visam eliminar os preconceitos e crimes cometidos contra essa comunidade. Olá, senhoras e senhores. Eu venho por meio desta explicar um pouco para vocês sobre a lei de número 7.716/89, que fala sobre a homofobia. Para quem não sabe, a homofobia ela é uma violação do direito humano fundamental de liberdade, de expressão de singularidade humana, revelando-se um comportamento discriminatório. As leis em vigor no Brasil ainda nem prevêem o crime de homofobia, mas a Constituição Federal de 1988, ela determina no artigo 3º do inciso 41 que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E também no artigo 5º do inciso 41 que a lei punirá quaisquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, que aí altera a lei número 716, e alguns especialistas afirmam que para a criminalização da homofobia se faz urgentemente necessário no Brasil, diante da inexistência de leis. Ou seja, o Brasil ele é escasso de leis para a homofobia, para a orientação sexual. O Brasil tem uns picos de violência. Na mesma perspectiva, em novembro de 2010, entidades da LGBT e deputados promoveram um ato pela aprovação da PL 122, após vários episódios emblemáticos de agressão a homossexuais. Mas, segundo a lei, a PLC 122, ela não acrescenta direitos, visto que a Constituição Federal já prevê a proibição de todas as formas de discriminação. Alegam também que a PL 122 visa apenas alteração na legislação já existente, principalmente na Lei 716, que é a lei que a gente está falando agora, que dispõe sobre os crimes resultantes de racismo e outras discriminações, acrescentando proteção dos atributos de gêneros. Ou seja, como eu já tinha dito para vocês, a Lei 7.716, ela se encaixa numa lei que fala sobre a discriminação, que fala sobre o preconceito racial, ou seja, não existe uma lei concreta para a homofobia. A lei da homofobia se encaixa na lei de preconceito racial. Então, com a vetação da PL 122, que era uma lei que iria abranger somente ao homossexualismo, a criminalização do homossexualismo, ficou em aberto apenas a Lei 7.716/89, que criminaliza os crimes de homofobia como crime de preconceitos raciais. E como eu havia citado que o Brasil é o país onde mais existe preconceito ao público LGBT, a lei de número 7.716 já é um grande avanço para os homossexuais, pois é preciso promover o bem-estar do cidadão. Os LGBTs também fazem parte da sociedade. Olá, meu nome é Samila e eu irei falar um pouco sobre o primeiro caso de morte por homofobia registrado no Brasil. No ano de 1614, aconteceu o primeiro caso de morte por homofobia no Brasil, com a aprovação de religiosos da Igreja Católica. Um índio foi executado na boca de um canhão, onde teve seu corpo dividido ao meio. O índio em questão ficou conhecido como Tibira do Maranhão, e Tibira é o termo utilizado por indígenas para se referirem a um homossexual. A cada dia que se passa, o caso do índio executado ganha mais
visibilidade e ativistas LGBT+, lutam pelo reconhecimento do personagem. Luiz Motti, fundador de uma organização não governamental chamado Grupo Gay da Bahia, resgatou a história de Tibira do Maranhão. E este teve o apoio de um religioso da Santa Igreja Celta do Brasil. O arcebispo reconhece o martírio e a santidade do indígena e, trabalhando em conjunto, o arcebispo e o antropólogo Motti buscam por um pedido da Igreja Católica de perdão publicamente pela execução do índio. O autor da condenação de Tibira do Maranhão foi o francês Yves de Evreux, um religioso que comandou uma expedição ao Brasil colônia. Em seu livro com o título de História das Coisas Mais Memoráveis Acontecidas no Maranhão nos anos de 1613 a 1614, relatou os acontecimentos detalhadamente sobre a morte do selvagem. Segundo seu livro, o índio teria fugido para a floresta ao ouvir dizer que os franceses estavam à sua procura e de seus semelhantes com o intuito de matá-los e assim conseguirem purificar a terra de suas maldades. De acordo com seu livro, o francês relatou que depois de receber sua pena de morte, o índio teve o direito de ser batizado, se assim fosse a sua vontade. Após o batismo de Tibira do Maranhão, seu nome de batismo foi Dimas, assim como o ladrão que se arrependeu de seus pecados e foi crucificado ao lado de Jesus Cristo. Segundo de Evreux, abre aspas, Tibira foi levado a um canhão que estava instalado na muralha do Forte de São Luís. Amarraram-no pela cintura à boca da arma. Quando lançaram fogo, abre aspas, em presença de todos os principais dos selvagens e dos franceses, fecha aspas. Imediatamente, a bala dividiu o corpo em duas porções, caindo uma ao pé da muralha e outra no mar, onde nunca mais foi encontrada, fecha aspas.